Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje o ponto de vista dá sequência a uma série especial sobre as eleições 2016, com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito da cidade. A ordem dos programas foi determinada por sorteio e hoje recebemos Carlos Roberto do PSDB. O candidato vai responder a perguntas sobre 10 temas. O tempo máximo de resposta para cada pergunta é de 2 minutos. A gente não vai ter o cronômetro na tela, mas ao final do tempo tem um aviso sonoro. Neste primeiro bloco falaremos sobre educação, emprego e esportes. Obrigado por ter atendido o nosso convite, candidato. Obrigado a vocês aqui da TV Câmara, obrigado, Leandro, por estar aqui conosco. E mais, sobretudo, o programa Ponto de Vista. Estou à sua disposição. Muito bem, então vamos à primeira pergunta sobre educação. De acordo com o site da Prefeitura de Guarulhos, consultado em 31 de agosto deste ano, mais de 8 mil crianças com idade entre 2 e 4 anos ainda esperam vagas em creches do município. Guarulhos também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado como um dos municípios que não tem aplicado o mínimo legal de 25% do orçamento na educação. A informação foi publicada pelo site do Estadão em 30 de julho de 2015. Para 2017, a educação tem orçamento previsto de quase 900 milhões de reais. Candidato, como solucionar estas questões e que outras propostas o senhor tem para essa área? São números terríveis, são números que abalam nós todos. É uma pena que só no período eleitoral a gente discute sobre essa realidade. Não tenha dúvida nenhuma, Guarulhos está na UTI, principalmente na educação. Nós vamos investir tudo o que pudermos, mais do que o 25%, para nós termos uma base sólida na nossa cidade e um futuro, se Deus quiser, melhor do que nós temos o presente hoje. Ok, candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e meio. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse 1 minuto e meio para que nós pudéssemos falar de investimentos na educação, no sentido de que pudemos verificar que as creches, elas têm um número muito reduzido daquilo que foi feito da realidade do nosso município. A minha proposta é fazer com que as mães tenham oportunidades, não só de colocar o filho na creche, e sim também de ela ter emprego na cidade e ter oportunidade de estudar, de adquirir uma profissão. E dessa forma, eu vejo que nós vamos ter uma política de educação bem melhor, já começando na pré-escola, já começando na creche. E com relação à educação como um todo, fazer os céus funcionar como deve, terminar os céus que não estão prontos e fazer aqueles que estão aí funcionar como deve. Tudo é desculpa do nosso município por não ter dinheiro. Tudo não se faz por não ter dinheiro. Não ter dinheiro é uma consequência. A causa é outra, é a falta de administração, a falta de responsabilidade com o dinheiro público. Eu acredito que, como gestor, não como político, eu me considero sempre um administrador. Eu acredito que nós vamos fazer muito mais com muito menos. Ok, candidato, vamos então para a próxima pergunta sobre emprego. Segundo matéria publicada em 30 de maio de 2016 pelo jornal Folha Metropolitana, entre janeiro e abril, 50 pessoas perderam seus empregos por dia em Guarulhos. São quase 6 mil desempregados no período. Os dados apresentados na matéria são do CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. As notícias apontam que a diminuição do número de postos de trabalho é uma realidade nacional. Candidato, como resolver essa situação na cidade em curto prazo? Desse assunto eu entendo bastante, porque eu sou empresário na cidade. Devo te dizer que essa política perversa que o PT instalou no nosso país vitimou a todos, vitimou ao empregado, vitimou ao empresário, vitimou aquele quem contrata. Mas tem uma particularidade, Guarulhos foi o pior desempenho do que a média nacional. E por que esse pior desempenho? Porque a administração que aí está não tem vocação para gerar emprego, ela não tem vocação para criar oportunidades no nosso município. Aquele que não tem espírito empreendedor, hipótese alguma, vai fazer com que gere de fato as oportunidades para nós gerarmos empregos. Eu sempre digo que aqui nós temos o aeroporto internacional do Brasil e nós não temos pessoas que falam inglês no município para ocupar as vagas. Nós sim, nós temos um projeto de fazer o mutirão da educação. O que significa isso? Levar os professores aos bairros, nas igrejas, nos clubes, para que as pessoas tenham oportunidade
de ter o aprendizado em inglês. É muito melhor, muito mais fácil, muito mais barato nós levarmos os professores do que as pessoas virem até o centro ou pagarem condução, porque não tem a menor possibilidade até de bancar um curso de inglês. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso dá grande resultado, até porque isso não é uma ideia minha. Eu vi isso na China, onde os chineses frequentavam o estádio e tinha um professor no meio do estádio ensinando inglês para toda aquela população. E aí está o resultado. Você não tem um chinês na China hoje que não saiba falar inglês. Por isso que a China se inseriu na economia global. E é o que nós vamos fazer em Guarulhos. Inserir Guarulhos na economia estadual, na economia federal e global. E com isso gerar oportunidades para os nossos jovens, para os nossos adultos e para aqueles que são mais experientes. Ok, candidato. Vamos então à pergunta sobre o tema esportes. Na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, transmitida em junho aqui pela TV Câmara, o secretário de Esportes, Eduardo Rodrigues, disse que a pasta terá um orçamento de 24 milhões de reais para o ano que vem. Ele afirmou que a verba está comprometida e não há dinheiro para investimentos. Enquanto isso, diversos atletas reclamam publicamente das condições precárias e da falta de manutenção dos equipamentos esportivos. Problemas de iluminação, estruturas danificadas e até a falta de materiais de higiene são as principais queixas de quem utiliza esses equipamentos. Candidato, como o senhor pretende mudar esse quadro e que outras propostas tem para o esporte em Guarulhos? Olha, é muito interessante o que você já coloca, Leandro, que está tudo demolido, está tudo maltratado, tudo mal cuidado. O esporte amador na nossa cidade realmente não teve absolutamente nenhuma atenção e nenhum cuidado. Isso faz parte, inclusive, da segurança da nossa cidade, porque quando você não tem o jovem, quando você não tem a oportunidade para as pessoas, para aquela molecada que fica na rua jogando bola e ter um esporte orientado, você não cria atletas no nosso município. Portanto, você não cria fronteiras, você não tendo oportunidade de esportes, lamentavelmente nós vamos ter o que nós temos hoje, esse quadro caótico. A partir já do ex-secretário de esportes aqui de Guarulhos, que ele não fez nada pelo esporte. Dinheiro nunca vai haver para nada, tem que ter criatividade, nós temos que fazer um ambiente de negócios na nossa cidade e fazer com que toda a sociedade participe. Nós não temos, por exemplo, nenhuma empresa aqui, nenhuma instituição que venha a bancar esportes ou a patrocinar esportes. O prefeito ele é responsável por tudo na cidade, ele representa a população. Portanto, ele tem que buscar recursos no Estado, tem que buscar recursos na administração federal e no mundo. Nós precisamos colocar Guarulhos no pódio, mas não no pódio do pior, não no pódio do que está, é lá em cima mesmo, é botar como vencedor. Ok, candidato, o senhor ainda tem 30 segundos, quer acrescentar? Aproveito esses 30 segundos, estou verificando realmente que a gente tem um tempo a mais, isso é maravilhoso, porque o que é que nós vamos fazer? Trazer um time para cá, né, para que a gente tenha a condição fantástica de nós termos a representação da cidade já na camisa dos times e que Guarulhos seja visto em todos os lugares, inclusive no Brasil, como um grande vencedor. E esse é o nosso compromisso com os esportes aqui na cidade. Ok, obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Ponto de vista especial, então, eleições 2016. Vai fazer um breve intervalo. Na volta, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Até já. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte
parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar justiça eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta então com o Ponto de Vista Especial Eleições 2016. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito pelo PSDB, Carlos Roberto. Neste bloco, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Vamos então à pergunta sobre transportes e trânsito, candidato. Segundo matéria publicada em 10 de março de 2014 pelo site G1, o Brasil tinha, naquele ano, uma média de 1 automóvel para cada 4 habitantes. No mesmo ano, o IBGE divulgou que a frota de automóveis em Guarulhos passava de 414 mil, o que corresponde a 1 automóvel para cada 3 habitantes, um número pior do que a média nacional. Candidato, quais medidas podem garantir mobilidade em Guarulhos? Primeiro, nós não vamos parar a produção de automóvel, porque é uma cadeia produtiva muito importante, inclusive para o nosso município. O que nós temos que ter como realidade é a adaptação das nossas vias, é a adaptação daquilo que está acontecendo e, mais ainda, pensar um pouco mais no futuro.
Porque o grande problema da administração pública é pensar no passado ou no presente. Aquilo que você pensa no passado e no presente, você já está cometendo um erro. Qual é o erro? É o erro que tem muito mais para fazer do que o que você oferece para a população. Nós precisamos aqui ter vias com melhores condições, ruas com melhores condições, para nós termos mais ônibus articulados. Nós temos que mudar o modelo de transporte público na nossa cidade. Até porque está provado que o sistema de abastecimento hoje deixa muito a desejar. Nós temos pontos de ônibus, nós temos micro-ônibus lotadérrimos, com as pessoas sendo transportadas que nem sardinha em lata. Creio eu que se nós fizermos coisas simples, fazer com que as empresas de ônibus se responsabilizem de fato pela tarifa que é cobrada. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando o prefeito fizer isso, quando o responsável pela população fizer isso, nós vamos melhorar muito o transporte. Porque eu acredito na parceria da iniciativa privada com o governo. Eu entendo que o governo tem que ser cobrador. E o que nós temos visto na nossa cidade é que o governo não cobra nada, fica tudo à revelia, tudo da forma que a empresa quer. Essa parceria tem que ir mais longe, o benefício tem que ser do transportado. E óbvio, nós vamos falar do trânsito, que nós vamos melhorar dia a dia. Os faróis precisam ter aqui ondas verdes, precisa botar tecnologia, não nas multas, não na indústria da multa, na indústria de arrecadação, e sim no fluxo do tráfego para o trânsito andar melhor. Ok, candidato, vamos então uma pergunta sobre habitação agora. No dia 2 de junho deste ano, o site da Câmara Municipal de Guarulhos publicou uma matéria sobre a previsão orçamentária da Secretaria de Habitação para 2017. Segundo o secretário Orlando Fantasini, o montante será de aproximadamente 130 milhões de reais. Candidato, além de parcerias com programas do governo federal e estadual, o que a Prefeitura pode fazer nos próximos 4 anos para diminuir o déficit habitacional de Guarulhos, que, segundo o IBGE, é de 32 mil unidades? Leandro, primeiro nós precisamos parar com as invasões na nossa cidade. Precisamos fazer com que nós tenhamos um quadro realista. A Prefeitura tem a obrigação de buscar projetos dentro da própria Prefeitura, dentro do próprio orçamento da Prefeitura, fazer programas que caibam realmente para a nossa população e buscar parcerias como Minha Casa Minha Vida, como CDHU, para que essa demanda toda seja diminuída ano a ano. Agora, tem que ter responsabilidade, tem que cobrar o governo federal, tem que cobrar o governo estadual e tem que cobrar o secretário da Habitação. Nós temos que fazer uma administração que vá de encontro aos interesses da população. Não que seja uma administração que nem está hoje, que é um interesse partidário. É uma vergonha que Guarulhos apresenta, porque todas as secretarias principais, o partido é que toma conta. Então, face a esse momento caótico que vivemos, eu não tenho dúvida nenhuma que trabalhando, fazendo de Guarulhos o berço da oportunidade, um clima de negócios aqui dentro, nós vamos arrecadar mais e arrecadar com mais qualidade. E teremos verba, sim, para aplicar na habitação e fazer programas que nós possamos nos orgulhar. Não é um prédio para amontoar de gente, são moradias. E nós temos áreas para fazer isso e áreas que podemos ter, inclusive, uma moradia digna, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo aquilo que é o patrimônio público. E, lógico, legalizando aquilo que já está ocupado e não tem legalização. Humanizando e fazendo bairros que as pessoas possam viver. Não é só o que falta de moradia. É nós que moramos aqui também melhorar a qualidade de vida dos nossos bairros, das nossas ruas. Ok, candidato. Vamos então agora à pergunta sobre abastecimento de água. Guarulhos sofre com rodízios constantes de água. Segundo o SAAI, desde 2014, a Sabesp reduziu a vazão de água de 3.500 para 3.000 litros por segundo, em média. O SAAI tem também uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais com a Sabesp, que fornece 87% da água na cidade. Candidato, quais as suas propostas para resolver essa questão e melhorar o abastecimento de água em Guarulhos? Não só a minha proposta, mas eu, como muitos me conhecem, eu tenho uma história
que eu me orgulho muito dela em Guarulhos. Eu já fui vereador por 2 legislaturas, de 88 a 92 e 92 a 96. E naquela época o atual prefeito queria vender o SAAI para uma empresa Chateau des Eaux, francesa, que isso é, terceirizar a responsabilidade da água, não era nem da Sabesp. Eu lutei muito naquela época, por quê? Porque o SAAI tinha que estar em Guarulhos. Quem entende das necessidades de Guarulhos é Guarulhos. Não adianta nós jogarmos essa responsabilidade para terceiros. E a atual situação do SAAI mostra, de fato, a incompetência da gestão pública. Eu não posso me basear no que está aí, porque o que está aí não serve. Primeira coisa que nós vamos fazer é negociar com a Sabesp. Nós temos que respeitar o credor. Nós não temos que disputar porque lá é do governo do Estado, é do PSDB e aqui é de outro partido. Não pode usar questões partidárias naquilo que interessa a população. Então eu tenho isso bem claro. Nós vamos negociar com a Sabesp, vamos colocar em dia mais do que isso. Vamos fazer o tratamento de esgoto, que não existe na nossa cidade. Fizeram as estações, mas não tem as coletas que possa tratar o esgoto. Lamentavelmente, Guarulhos gastou dinheiro na Rede Globo, numa mídia caríssima para falar que tratava, e é mentira, não se trata o esgoto, se cobra da população. Isso sim, se cobra a água da população, se cobra o esgoto da população. E não se repassa nem para a Sabesp e nem trata o esgoto. É um estelionato que acontece aqui no nosso município com relação à água e com relação ao esgoto. Nós vamos investir sim, porque esgoto é saúde. O tratamento do esgoto traz benefício para a população e nós temos essa responsabilidade com a nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos então agora a pergunta sobre funcionalismo público. Em entrevista ao jornal Folha Metropolitana, no dia 8 de junho deste ano, o secretário de Finanças, André Castro, disse que, até dezembro, os pagamentos a funcionários públicos podem chegar a 53% do orçamento de Guarulhos. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê um limite de gastos de até 54% com os servidores. Por outro lado, o Sindicato dos Servidores de Guarulhos afirma que os gastos anuais com funcionários comissionados chegam perto de 150 milhões de reais. Candidato, se eleito, o senhor pretende reduzir o número de funcionários comissionados em sua gestão e pretende abrir novos concursos públicos para contratações efetivas? Veja, eu já fui, inclusive, funcionário público comissionado. Por que comissionado? Porque eu fui secretário na nossa cidade. Fui o primeiro secretário de turismo que Guarulhos teve. E naquela época não tinha os camaradas para colocar na administração. Não tinha um partido que se colocou na cidade até como dono da cidade e em detrimento de rebaixamento do funcionalismo público, do funcionário público, aquele que tem a história da cidade, aquele que tem realmente a responsabilidade do atendimento à população. Eu recentemente, eu digo ontem inclusive, eu recebi uma lista chamada uma lista secreta de funcionários indicados. Só essa lista secreta de funcionários comissionados, que o prefeito tem o controle para controlar a imprensa, para controlar a política do nosso município, só isso dá 100 milhões de reais por ano. Então, aí eu já vejo a grande economia que nós vamos fazer na nossa cidade. Realmente reduzir o número de comissionados. Tem gente que não vem nem trabalhar na nossa cidade. Tem gente indicada pelo filho do Lula, do Lulinha, tem gente indicada pela administração federal aqui na nossa cidade. Vamos parar com isso. Guarulhos vai ser uma antes do Carlos Roberto e outra depois do Carlos Roberto. Eu sempre digo, quem sabe fazer, faz mais, melhor e mais barato. Como é que faz mais barato? Você não desperdiçando dinheiro, e desperdiçando dinheiro em causas que não enobrecem nem a educação, nem a saúde, nem o esporte. Vai para onde? Vai pelo ralo, porque dinheiro mal gasto, principalmente em favorecer os camaradas, a camaradagem, o amigo, o parente, o tio, isso não funciona, isso só leva o município ao caos que nós estamos. Portanto, espere de mim uma excelente administração no que diz respeito ao funcionalismo público. Obrigado, candidato. O ponto de vista especial Eleições 2016 faz agora uma pausa e depois do intervalo é hora de falar sobre saúde, segurança e iluminação pública. Até já.
A Justiça Eleitoral está sempre buscando novos caminhos para tornar o sistema de votação cada vez mais transparente. E as próximas eleições vão contar com um novo avanço tecnológico, o QR Code. Com ele, através do seu celular, você vai ter acesso a todos os resultados de cada sessão eleitoral. Funciona assim: após o término das votações, o boletim de urna é impresso com o QR Code e fica exposto em cada sessão, através de um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral. O QR Code é lido e transfere todas as informações para o aparelho. Ou seja, você pode auditar os resultados na hora e comparar com a apuração no site do TSE. Tudo simples, rápido e muito importante, mantendo o sigilo dos votos dos eleitores. Com o QR Code, você vai ganhar mais um lugar de apuração nas próximas eleições, o seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa, além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta com o ponto de vista especial Eleições 2016. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito pelo PSDB, Carlos Roberto. Os temas deste terceiro bloco são saúde, segurança e iluminação pública. Vamos então falar de saúde, pergunta sobre saúde. O jornal Folha Metropolitana publicou em 2 de maio de 2016 que a saúde em Guarulhos apresenta um déficit de quase 300 funcionários. O mesmo texto destaca também a falta de médicos nas unidades de saúde. O orçamento previsto para o setor em 2017 é de 862 milhões de reais. Candidato, quais são as suas propostas para a saúde pública em Guarulhos?
Leandro, é muito importante nós falarmos do bloco anterior. Nós falamos de funcionário público, falamos inclusive dos cargos em comissão. Para o município que tem 2.000 cargos na gaveta do prefeito para manipular o sistema político da cidade, que gasta 100 milhões de reais por ano, não podemos ter uma saúde que a gente acredite nela. Até porque eu fiz uma pesquisa e saúde 50% é o atendimento. Porque ninguém vai ao posto de saúde procurar uma unidade básica de saúde para se divertir. Vai porque precisa de atendimento. E esse é o principal problema que nós temos. Funcionários públicos de atendimento desmotivados. Porque é lógico, como é que o funcionário público concursado pode estar motivado se tem uma cadeira ali do teu lado que sabe que tem o salário sendo desviado daquilo que é a origem do recurso público? Nós não podemos ter um bom atendimento, nós vamos motivar o atendimento em todos os setores da saúde. Nós vamos investir em mais médicos na realidade daquilo que precisa, sem discurso demagógico, sem falar daquilo que não é. Mesmo porque nós temos que ter gente competente, que entendam realmente de saúde. Eu, como prefeito, eu já falo desde agora, eu sou um administrador, eu não entendo de tudo. Precisamos ter secretários com comprometimento, que entendam de fato daquilo que a população precisa e traga para a administração aquilo que precisa ser investido. Então, o discurso não serve para nós, vamos para a prática. E na prática nos ensina que, diante do caos que está Guarulhos, por que esse caos? Porque o secretário é o secretário do PT. E, novamente, a camaradagem é que toma conta do dinheiro público dessa cidade. E o resultado está aí, caótico. Ok, obrigado, candidato. Vamos então agora à pergunta sobre segurança. O jornal Guarulhos Hoje publicou uma matéria no dia 31 de maio de 2016, com a informação de que Guarulhos registrou o maior número de casos de estupros da Grande São Paulo entre janeiro e abril deste ano. Foram 91 boletins de ocorrência sobre o crime, quase o dobro de casos de Osasco, que ficou em segundo lugar com 50 registros. Os roubos e os casos de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, também aumentaram nesse período. Candidato, diante desse cenário, quais medidas o senhor pretende tomar para melhorar a segurança pública na cidade? Primeiro, nós temos que entender que esse quadro caótico é consequência. Bandido não nasce do chão, não cai do céu. Bandido é um efeito da sociedade. No município, onde você não tem esporte, não tem lazer, não tem possibilidade de educação, não tem oportunidade para a juventude, nós só podemos ter esses números do caos. É óbvio que precisa de polícia, sim. É óbvio que precisa de assistência à população. Para isso, nós temos a Polícia Militar, que é um dever do Estado. Eu não vou ter problema nenhum de falar com o Estado. Eu não sou sectário, não é porque o Estado é de um partido e nós provavelmente somos do outro partido ou partidos iguais, é que nós vamos abandonar a população. Não, a nossa visão é a consequência, é a população. O que ela precisa? Ela precisa de segurança, precisa de mais viaturas, nós vamos colocar mais viatura. Precisa de contato com a inteligência, porque crime muitas vezes é inteligência. Precisamos da Polícia Federal do nosso município, vamos trazer a Polícia Federal. Precisamos da Guarda Municipal melhor equipada, não com metralhadora, não uma Guarda Municipal bélica, a Guarda Municipal que faz exatamente a sua vocação, que é prestar assistência à população. Essa é a verdadeira vocação da Guarda Municipal. Nós vamos investir em viaturas. Nós temos a proposta de colocar um portal na nossa cidade, onde nós vamos ter 2 viaturas enormes, lá dizendo assim, ó, aqui na nossa cidade tem segurança. E segurança se faz atendendo e entendendo as necessidades da população. Nós precisamos ter mais educação, mais esporte, mais saúde e não deixar o caos. O caos só leva para o caos. Até agora você vê que as estatísticas são as piores para a nossa cidade. Isso nós não vamos deixar acontecer. Obrigado, candidato. Agora a questão é sobre iluminação pública. No dia 24 de agosto deste ano, reportagem do SPTV informou que 12 mil postes de luz estavam desligados em Guarulhos, mesmo com os moradores pagando a taxa de iluminação.
O contrato com a EDP Bandeirante terminou em março de 2016 e a empresa que ganhou a licitação não pôde assumir porque a segunda colocada entrou na justiça. Candidato, como o senhor pretende aprimorar o serviço de iluminação pública na cidade? Primeiro, é uma realidade nos tempos modernos que nós temos que economizar a energia elétrica. Nós não podemos mais desperdiçar. O custo de energia é muito alto no país, no estado, no nosso município, inclusive nas casas, é muito alto. Nós precisamos trocar todas as lâmpadas por lâmpadas modernas, lâmpadas de LED, que vai dar uma iluminação muito melhor para a população, com muito menos gasto de energia. Com isso, nós já vamos abater na conta e vamos poder multiplicar mais em ruas que não tem tanta iluminação, colocar mais iluminação. Agora, se nós formos ver o que aconteceu, o contrato venceu com a Bandeirantes e a empresa que ganhou a licitação não cumpriu com os requisitos necessários e foi simplesmente desfeito o contrato e a população fica agora no escuro com mais de 12 mil postes sem iluminação, não é justo com a população que paga a taxa de iluminação ainda. É descontado na conta de luz a taxa de iluminação. Tem que ter um sistema emergencial. A Proguaru, por exemplo, seria uma empresa para fazer sistemas emergenciais. Eu não vou dizer que acidentes de percurso não aconteçam. Pode acontecer sim em qualquer setor, mas a prefeitura tem que estar prevenida para não deixar a população sofrer as consequências das inconsequências da administração pública. Incompetência custa muito caro. Incompetência leva-nos na Rede Globo, no SPTV, com essas informações danosas para o nosso município, porque quanto mais informação negativa, menos capital vem para a nossa cidade, menos oportunidade nós temos. Com o Carlos Roberto, prefeito, nós vamos fazer da nossa cidade um berço da oportunidade, onde nós vamos, inclusive, ter muito mais dinheiro para aplicar muito mais nas questões básicas. Iluminação é o caos do caos, não pode faltar em cidade nenhuma. Ok, obrigado, candidato. Tá aí a campainha, obrigado, candidato. Nós agradecemos, então, pela sua participação no Ponto de Vista Especial Eleições 2016. E, a partir de agora, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, Leandro, o ponto de vista, esses momentos que tivemos aqui. E quero aproveitar essa oportunidade para falar para Guarulhos. Eu estou candidato pela 4ª vez. Fui candidato em 96, em 88, 2008, 2012. Ficamos a primeira vez em 3º lugar. Em 2008, disputamos o 2º lugar com o governo que está aí. E em 2012, disputamos de novo. Esse ano, eu estou muito motivado, porque nós não perdemos a eleição só para os nossos adversários. Perdemos as eleições para uma organização que a Rede Globo, a televisão, os jornais estão mostrando exatamente o que eles montaram no país e queriam montar no estado e montar no nosso município. Portanto, dia 2 de outubro é a nossa grande oportunidade de fazer da nossa cidade, do nosso município, o berço da oportunidade. Meu número é 45, eu peço o seu voto para que nós possamos ter um futuro muito melhor do que essa realidade que nós temos no nosso município hoje. Obrigado, candidato. Ainda tem 50 segundos. Quer acrescentar algo? Não, para mim está ótimo, Leandro. Obrigado. Muito obrigado, então. Esta foi a 6ª edição do Ponto de Vista Especial, com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito. O objetivo deste programa é informar você, eleitor de Guarulhos, sobre as propostas dos candidatos para ajudar na hora de você decidir o seu voto. Na próxima segunda-feira, dia 19, às 3 da tarde, o programa recebe o candidato Wagner Freitas, do PTB. As exibições acontecem no canal 7 da NET, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado por ter ficado com a gente. TV Câmara Guarulhos nas eleições 2016.